começar a nossa conversa lendo uma notícia, evocando, de certo modo, a atualidade do tema. Olha, a notícia é de 4 de março de 2010, Folha de São Paulo, 4 de março de 2010. Vou ler, tá? Uma notícia curta, de fácil apreensão. DEM, sabem aquele partido político? DEM, na minha época era PFL. DEM corresponsabiliza negros pela escravidão. Escravo foi principal item de exportação na África, diz senador na primeira audiência no STF sobre cotas. Estavam discutindo as cotas raciais, então, nas universidades federais e tudo mais. Democrata considera inconstitucional o sistema de cotas raciais. A audiência, que vai até sexta-feira, decidirá se o sistema continuará em vigor no país. Então, a repórter Laura Capriglione, enviada especial a Brasília, Lucas Ferraz, da sucursal de Brasília. A notícia é a seguinte. Para uma discussão que sempre convoca emoções e discursos inflamados, como é a das cotas raciais ou reserva de vagas nas universidades públicas para negros, a audiência pública que se iniciou ontem no Supremo Tribunal Federal transcorreu em calma na maior parte do tempo. Até que tem um monte de ozinhos com acento, atravessou a sala. Quem falava então era o senador Demóstenes Torres, DEM Goiás, que se esforçava para demonstrar a corresponsabilidade de negros no sistema escravista vigente no Brasil durante 4 séculos. Disse Demóstenes sobre o tráfico negreiro, abre aspas, todos nós sabemos que a África subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, para o mundo islâmico, para a Europa e para a América. Lamentavelmente, não deveriam ter chegado aqui na condição de escravos, mas chegaram. Até o princípio do século XX, o escravo era o principal item de exportação da pauta econômica africana. Fecha aspas. Sobre a miscigenação, aspas, nós temos uma história tão bonita de miscigenação. Fala-se que as negras foram estupradas no Brasil. Fala-se que a miscigenação deu-se no Brasil pelo estupro. Fala-se que foi algo forçado. Gilberto Freire, que hoje é renegado, está no programa do meu curso, né? Gilberto Freire, que hoje é renegado, mostra que isso se deu de forma muito mais consensual, fecha aspas. As referências à história, aspas, tão bonita da miscigenação brasileira, ao negro traficante de mão de obra negra, o democrata usou para argumentar contra as cotas raciais, já adotadas em 68 instituições de ensino superior em todo o país, estaduais e federais. Desde 2003, cerca de 52 mil alunos já se formaram tendo ingressado na faculdade como cotistas. O partido de Demóstenes considera que as cotas raciais são inconstitucionais porque, ao reservar vagas para negros e afrodescendentes, contrariariam o princípio da igualdade dos candidatos no vestibular. Na condição de relator de 2 processos sobre o tema, também há um recurso extraordinário interposto por um candidato que se sentiu prejudicado pelo sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu convocar a audiência pública, que se estenderá até sexta-feira com intervenções pró e anti-cotas. A audiência pública é uma forma de as partes interessadas levarem seus pontos de vista ao Supremo Tribunal Federal. Segundo Lewandowski, o assunto será votado ainda neste ano. Se considerar que as cotas ferem preceito fundamental, acaba essa modalidade de ingresso no sistema universitário. Se considerar que são ok, a decisão sobre adotar ou não uma política de cotas continuará a ser dos conselhos universitários. No primeiro dia, falou uma maioria de favoráveis às cotas, em um placar de 10-3. Falaram representantes de ministérios de universidades e de universidades favoráveis às cotas e os advogados do DEM e do estudante gaúcho, além de Demóstenes. Pronto, fim da notícia. Essa notícia, então, é de 2010, a coisa já rolou, já avançou muito essa discussão,
A maioria, então, das universidades públicas nesse país já convivem, então, há algum tempo com essa realidade das cotas. Mas o que chama a atenção aqui, em primeiro lugar, é a candência de um tópico histórico, né? A candência de um tema de história do Brasil, o tema da escravidão. Como esse tema ainda é capaz de mobilizar não só paixões, opiniões, mas também esforços políticos. O que nós temos aqui é uma típica apropriação política, uma discussão de cunho político, uma finalidade de modificação de uma realidade, uma apropriação, então, de conteúdos da história, que se tornam, então, conteúdos muito vivos, um passado que desempenha um papel importante no nosso presente, uma prospecção dessa história em relação ao futuro. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Né? Vocês vejam como são as coisas. Vocês vejam como são as coisas a depender dos espaços de enunciado, a depender das finalidades dos enunciados. Nós temos aqui, então, uma posição contrária às cotas. Essa posição contrária às cotas se expressa evocando tópicos. Esses tópicos, eles necessariamente falam contra as cotas? Vejam, havia tráfico de escravos na África antes dos portugueses estabelecerem o tráfico transatlântico de escravos. É verdade. Aliás, esse pedacinho do texto do senador Demóstenes, nem sei se esse cara ainda é senador, né? Deve ser, eles ficam tanto tempo lá e quando, enfim, deixam de ser senador, dá 4 anos eles voltam e tal. Esse político no Brasil não tem muito mais o que fazer, a não ser ser político, né? Os caras vivem para isso e tal. Mas esse trecho aqui, ó, a África subsaariana forneceu escravos para o mundo antigo, para o mundo islâmico, para a Europa e para a América. É verdade, não há polêmica nenhuma nessa afirmação. Aí ele coloca o adjetivo, lamentavelmente, para dizer, claro, que ele, como cidadão, condena a escravidão. Não deveriam ter chegado aqui na condição de escravos, mas chegaram, papapá. Até o princípio do século XX, o escravo, até aqui, tudo bem? Era o principal item de exportação da pauta econômica africana. Então, como se houvesse uma pauta econômica de exportação da África. A África não é um país, né? Então, a África é um conglomerado de entidades políticas muito diferentes entre si, muito diferentes das entidades políticas existentes hoje em dia. Aqui sim há uma sugestão aí, então, de atribuição de responsabilidade pela escravidão à África. Uma associação, portanto, entre escravidão, responsabilidade histórica e uma entidade que é criada nessa afirmação aqui, essa entidade africana que não existe nem hoje, quer dizer, o continente africano continua a ser, então, um conjunto de países, aí sim, entidades políticas muito mais parecidas entre elas, com todos os seus problemas, como qualquer outro conjunto de entidades políticas, que fazem parte de um sistema de relações internacionais que não existia nessa época, a qual se refere aqui, então, essa notícia. O interessante, então, é que a história se torna polêmica a depender dos objetivos de recuperação, de evocação, de narrativa dessa história. Dizer, então, que a escravidão era praticada na África em direção ao mundo islâmico, em direção ao mar Mediterrâneo, em si não seja polêmica nenhuma. Depende do modo como você fala isso, depende para que você fala isso. Nesse caso aqui, então, o combate político à criminalização de um continente, supostamente uma entidade, África, como sendo ele mesmo responsável pela escravidão, essa criminalização nos leva, então, a um conjunto de distorções históricas. Um conjunto de distorções que nos impedem, então, compreender qual que é o significado, por exemplo, dos tráficos negreiros praticados na África e que foram aproveitados pelos europeus a partir do século, não do século XV, mas para a América portuguesa a partir do século XVI, esse deslocamento, de modo a criar uma realidade histórica nova.
Toda essa discussão das cotas raciais é uma discussão de muitos modos salutar, no meu entender. Por quê? Porque ela mexe com alguns conteúdos aparentemente bem estabelecidos numa sociedade, conteúdos relativos à história. Nesse sentido, esse tipo de discussão fervilha, né, na nossa sociedade em termos de história, de valorização do conhecimento do passado. Mas não nos deixemos enganar. A finalidade aqui, ela é a princípio outra, na nossa finalidade aqui. O que nós fazemos então? Nós procuramos entender porque as coisas foram de um determinado jeito que nós também não temos exata certeza se foi daquele jeito. Procuramos nos aproximar então da identificação de uma realidade para a explicação dessa realidade. No entanto, não há como escapar dessa dimensão potencialmente política, eventualmente explosiva, do estudo da história. A escravidão negra no Brasil deixou heranças. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Não há nenhuma dúvida. A prova disso é o apelo que esse tipo de discussão tem. Se fosse uma questão irrelevante, ou seja, se a escravidão tivesse sido resolvida lá atrás, em algum momento da nossa história, não haveria polêmica em torno, por exemplo, das cotas raciais, com a recuperação de tópicos da história colonial. Essa notícia aqui, ela mostra, não que ela traduza diretamente, mas ela mostra a atualidade do tema da escravidão, porque houve uma herança. O Brasil se forma como uma nação independente, um Estado nacional independente, territorialmente definido, no século XIX, não apenas com a manutenção da escravidão, mas com o aumento da escravidão. A gente vai observar já algumas estatísticas, vamos observar um jogo de escala, que nem a gente vem fazendo aqui, né, nas nossas últimas reuniões, onde isso deve ficar claro. O Brasil não manteve a escravidão, o Brasil reenquadrou a escravidão, colocando-a num patamar quantitativo mais elevado do que vinha sendo praticado na América Portuguesa, engendrando formas sociais com base nessa escravidão praticada em tão larga medida. Como provar, então? Como dar concretude a uma herança escravista do Brasil independente, desse Brasil, Estado, nação? Como provar, então, que o tema continua de pé nos interstícios da nossa sociedade? É difícil de fazer isso, porque afinal de contas, ao mesmo tempo em que nada muda por completo na história, nada fica exatamente no mesmo lugar. Se nós considerarmos então que a escravidão foi abolida no Brasil oficialmente em 1888, aí já com um trabalho assalariado plenamente consolidado, se nós considerarmos então que há mais de um século não existe esse regime de trabalho no Brasil formalmente, e não confundir escravidão com más condições de trabalho, coisas diferentes. A escravidão é um regime de trabalho na qual aquele que trabalha é propriedade privada daquele que expropria a mão de obra do trabalhador. Frequentemente, na atualidade, confunde-se então condições de trabalho péssimas, pouca margem de escolha da parte do trabalhador, condições desumanas de exercício do trabalho, condições imorais de exercício do trabalho, com escravidão. Se qualquer trabalho ruim ou péssimo é escravidão, essa se torna uma referência pouco útil como identificação de fenômenos sociais. Abro um parênteses, teve uns meses aí, eu já nem sei quando, enfim, teve um movimento aqui na faculdade, um protesto generalizado que partiu dos estudantes contra as péssimas condições dos trabalhadores terceirizados do setor de limpeza aqui da USP.
Então tomaram o calote, esses trabalhadores, tomaram o calote de uma empresa que faliu, ninguém se responsabilizou por esses trabalhadores, eles ficaram à deriva e os alunos então assumiram a dianteira no movimento de reivindicação pela reversão desse quadro. Tudo bem. Foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa muito tensa, foi um movimento cheio de paradoxos, como são esses movimentos políticos muito dinâmicos, muito agudos, até aí nenhuma surpresa. Mas foi interessante, né, que no auge do negócio, né, uma aluna veio me questionar acerca da minha suposta posição como professor. Ela nem sabia qual era a minha posição, aliás, eu não tinha posição, estava tentando entender a realidade. Certas coisas da realidade não nos autorizam que sejamos contra ou a favor, a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas aí os alunos participantes já queriam que os professores entrassem nessa, fazendo a mesma coisa que os alunos estavam fazendo e tudo mais. E aí uma aluna veio conversar ou me questionar junto a um professor da geografia, eu estava batendo um papo com o professor da geografia, a gente estava justamente conversando sobre o que estava acontecendo. Então, como que nós, historiadores, nos preocupamos com a escravidão do passado e fechamos os olhos para a escravidão do presente, né? Nós não fechamos os olhos para o presente, né? Isso não faz nenhum sentido para um historiador. Um historiador, ele só pode se interessar pelo passado se ele se interessa pelo presente, que nós nos interessamos pela sociedade, nós nos interessamos pelos homens em sociedade. Não importa qual que é o nosso distanciamento espacial ou o nosso distanciamento temporal em relação a essas realidades. Mas não é a mesma coisa. Se trabalhar numa terceirizada, ganhar mal, ter péssimas condições de trabalho, não te torna um escravo. Pelo menos não um escravo tal qual entendemos na maior parte do tempo em que nos referimos à escravidão numa perspectiva histórica. Não estou dizendo que seja melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E o aprendizado da história é, dentre outras coisas, o aprendizado da diferença. É o diagnóstico da alteridade. Em termos políticos, o diagnóstico da alteridade pode até servir, acho que deve servir, para a assimilação da diferença. Esse pode ser um efeito político positivo do estudo da história. Pode ser. Acho essa uma possibilidade absolutamente plausível e bastante legítima. Mas isso não nos autoriza a confundir as coisas pela manipulação de uma linguagem escassa. À medida em que a realidade se torna progressivamente complexa, a nossa linguagem precisa dar conta dessa complexidade. Bom, tudo isso para dizer que a atualidade, então, do tema da escravidão, em função de uma herança, não passa pela continuidade da escravidão no Brasil. Não, de maneira nenhuma. Mas passa, claro, pelo desenvolvimento, por exemplo, do preconceito racial no Brasil. Aí eu estou disposto a admitir, então, uma continuidade com as suas devidas transformações. Aí sim. É fato que no Brasil, trabalhadores afrodescendentes ou tidos como tal tendem a ter postos de trabalho mais desfavoráveis do que brancos. Assim como mulheres tendem a estar desfavorecidas em relação a homens. A nossa sociedade é racista, a nossa sociedade é machista. Sim. Existem graus de machismo, existem graus de racismo. Não vou entrar nessa discussão, embora considere essa uma discussão necessária também. Existem ambientes mais racistas do que outros ou o racismo é uma atitude absoluta? A mesma coisa vale para o machismo. Quando nós entendemos, por exemplo, que a abordagem da polícia militar no estado de São Paulo ainda é pautada por um código racial, nós somos imediatamente levados, então, a referendar a ideia de uma herança escravista no Brasil. Vocês sabem disso, né? Então, um PM aborda um suspeito, dentre outras coisas, pela cor. O modo como está vestido, parece que isso começou a mudar, o modo como está vestido, né?
perceberam, né, que bandido não necessariamente está mal vestido, né? Uma novidade e tal. Um dia vão perceber que, claro, o transgressor não tem cor, né? Vai levar um tempo, quem sabe a gente chega lá. De todo modo, não é esse tipo de herança que nos interessa, ou de suposta herança, porque não é uma herança de fato. Refiro-me, então, à continuidade tal qual de um fenômeno histórico em 100, 150, 200 ou 300 anos. Por isso, as palavras do senador Demóstenes nessa notícia, elas não são absolutas, elas não têm um valor em si. Importa o modo como elas são proferidas, em que ambiente, com que objetivos. Para todos os efeitos, essa notícia aqui, que já tem 4 anos e alguns meses de idade, me parece uma notícia absolutamente atual, bem como o fenômeno histórico ao qual ela se refere.